Hoje é comemorado o Dia da Proclamação da República. Veja na reportagem quais mudanças essa forma de governo trouxe para a organização da justiça brasileira. Mais poder de decisão, o direito de escolher os governantes, a liberdade para investir numa economia sem tantos freios impostos pela monarquia. A vontade de mudar o regime veio aos poucos, sem grandes manifestações pelo país, com movimentos pontuais. Talvez aí esteja a explicação para muitos brasileiros ainda não conhecerem muito bem a história. Eu acredito que ela não partiu, talvez, de um movimento estritamente popular. A gente sabe que ela foi decretada segundo os interesses de um grupo oligárquico. E eu acredito que o que influenciou mais essa decisão foram fatores econômicos, não necessariamente a vontade popular. Voltamos no tempo para explicar um pouco como foi esse período de transição monarquia-república. O descontentamento vinha principalmente dos profissionais liberais, dos produtores de café que perderam mão de obra com o fim da escravidão e também dos militares que estavam aborrecidos com o imperador por causa da baixa remuneração, mesmo após a vitória na Guerra do Paraguai. Esse era o cenário. Grupos com interesses diferentes, mas que defendiam a descentralização do poder. Não havia uma estratégia definida para derrubar a monarquia. No início, a intenção era apenas fazer mudanças no gabinete do imperador Dom Pedro II. Este cientista político chama a atenção para uma curiosidade. Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do exército na época, estava insatisfeito com a monarquia, mas não era contra a derrubada do império. Deodoro da Fonseca, que proclamou a República, na verdade, ele era um monarquista de coração. Ele defendia o imperador, defendia a manutenção do próprio império. E o que ele quis naquela noite, naquele movimento, na verdade, não era destituir o imperador, mas sim destituir o gabinete de Ouro Preto, que era o gabinete do primeiro-ministro, que havia ameaçado de prendê-lo alguns dias antes por insubordinação. Então, ele foi para derrubar o gabinete e acabou derrubando o próprio império com a união dos fatores. Marechal Deodoro proclamou a República em 15 de novembro de 1889. São 130 anos do regime no Brasil. A República mudou não somente a estrutura política, mas também a organização do Judiciário. O então Supremo Tribunal de Justiça deu lugar ao Supremo Tribunal Federal, que ganhou mais atribuições. Ele passa a ser o grande guardião da Constituição, desde a primeira Constituição da República até hoje. Nós vemos o STF com esse papel, guardião da Constituição, defensor do texto constitucional.